Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. E o tema da mensagem de hoje é: por que este canal existe? Veio do coração de Deus para o meu. E eu vou apresentar para você como tudo começou. Bom, este canal existe não para falar de mim, mas para falar daquele que me enviou. Então daí você vai entender que todos os dias serão postadas mensagens, vai ser postado a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Antes de falar sobre como tudo começou, eu quero falar sobre três personagens que têm algo em comum com este chamado: Moisés, Gideão e Saul. E Graciela. Porque eu quero ler para você o que está escrito em Êxodo 3:10, que diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Isso é maravilhoso. Isso tem algo a ver com Gideão, tem algo a ver com Saul e tem algo a ver com Graciela. Em Juízes capítulo 6, versículo 14 diz: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian? Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés? Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E para finalizar, eu quero falar para vocês de 1 Samuel capítulo 9, versículo 20, que diz assim, na parte B: E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Samuel disse a Saul. Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é eu, e não é o meu clã, o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Esse tem a ver com o chamado da Graciela também. Porque quando Deus me chamou, eu disse exatamente isso: Senhor, eu não sei falar. Senhor, como eu vou levar a sua mensagem a pessoas que com certeza são mais instruídas do que eu na palavra, são pessoas que já caminham muito mais longe do que eu, está muito mais tempo nessa caminhada do que eu. Senhor, Senhor. E aí eu quero dizer algo para você. Quando o projeto é de Deus e não seu, você não quer realizar. Isso mostra que é do Senhor este projeto. Você cria uma resistência. Você diz que não está pronto. Você diz que não é você. Você coloca porém, como eu fiz, como Moisés fez, como Gideão fez, como Saul fez. Senhor, tem outros mais preparados. Mas quando o Senhor chama, Ele sabe por que te chamou. Então, como saber se um projeto é de Deus? Quando você não quer realizar, quando você não quer fazer, quando você coloca porém, quando você coloca dificuldades, é um projeto de Deus para a sua vida. E quando não vai fazer mal a ninguém, não vai ferir princípios, então sim, é de Deus para você. E assim como esses personagens que eu li para você, criou-se uma resistência ao chamado de Deus, eu também criei, falei: Senhor, não estou pronta, Senhor, não sei falar, Senhor, como vai ser? Mas, assim como todos esses obedeceu ao Senhor, mesmo não conhecendo o caminho que ia trilhar, eu também resolvi obedecer ao Senhor. Porque eu sabia que a consequência da desobediência, ela não é boa.
Não é boa. E como eu poderia pedir a Deus algo para a minha vida se eu não queria fazer aquilo que Ele estava me pedindo? Foi exatamente isso que o Senhor me disse. Porque quando o Senhor me chamou, eu estava buscando algo para a minha vida. Buscando algo pessoal. Senhor, me dá um projeto. Eu quero um projeto assim, assim, para que eu possa fazer isso e isso, para que o resultado seja esse. Mas vocês lembram quando em uma das mensagens eu disse para vocês, ei, não apresente os seus planos para Deus, mas se apresente para os planos de Deus. E eu havia me esquecido desta oração que eu fiz há 2 anos atrás, eu fiz exatamente esta oração. Senhor, eu me apresento para os teus planos. Só que o Senhor não esqueceu, porque o Senhor não esquece. E aí ele veio até mim e mostrou o plano dele no qual eu havia me oferecido. E eu criei uma resistência e o Senhor disse, como eu posso realizar algo para você se você não quer realizar o que eu estou te pedindo? Não tem como. Eu sou o soberano, eu que sou Deus. E aí onde tudo começou. Porque como eu poderia apresentar meus planos para o Senhor se eu não queria realizar os dele? E foi isso. E aqui estou eu. E aí eu comecei neste chamado, comecei a colocar porém para o Senhor. Senhor, olha só, meu celular, eu não tenho uma câmera para poder fazer aquelas gravações. Senhor, eu preciso disso para começar e daquilo outro e não tem como. Não vai ser assim. E aí o que o Senhor fez? O Senhor, Ele não manda dinheiro para você. Muitas das vezes os recursos de Deus, porque nós pensamos que os recursos são dinheiro, não é verdade? O dinheiro é o recurso para eu começar tudo. Eu te digo que não. Deus vai mostrar para você que recursos são pessoas. Ele vai levantar pessoas para ajudar no teu propósito. Sabe por quê? Deus falou assim para mim. Eu patrocino aquilo que eu chamo. Eu patrocino aquilo que eu envio. Eu patrocino aquele projeto que eu mando você começar. Eu te dou todos os recursos. Eu te dou todos os recursos. Porque este projeto é meu e não seu. Então, sim, eu vou fornecer o material para a construção deste projeto. E o Senhor tem uma palavra para você nesta hora. Ele vai te dar todos os recursos necessários para você começar essa obra. Essa obra é do Senhor? Você está resistindo em não fazer? Você está colocando porém, dizendo que não é capaz, que não é a hora? Não é seu. Esta obra é do Senhor e Ele vai enviar todos os recursos para a sua vida. Recursos é dinheiro? Sim, mas muito mais que isso, são pessoas. O Senhor levantou pessoas para me ajudar a construir este canal. Então, isso me lembra José. José, quando Deus fala para José sair do Egito, sair de Israel e levar Jesus e Maria para o Egito, Deus já tinha provido na vida de José recursos para ele se manter no Egito. Você lembra que eles foram visitados pelos reis magos, os 3? No qual levou incenso, mirra e ouro. Essa mirra, incenso e ouro foi para manter José, Maria e Jesus no Egito. Deus patrocina quando Ele manda você ir. Se Deus está mandando você ir, Ele vai te ajudar. Ele vai enviar recursos para a sua vida. Apenas comece. Não esteja pronto, achando que quando estiver pronto é que você vai começar. Não, comece. Comece agora. Comece exatamente a escrever tudo isso que Deus já está gerando no seu coração. Porque quando eu decidi e falei para o Senhor, sim, Senhor, então eu vou começar esta obra. Eu vou começar. Vamos lá. Aí o que acontece? O Senhor começou a me lembrar do que Ele já havia me preparando. Deus já estava me preparando. Não era do nada. Pode ser de repente para as pessoas, mas não é do nada. De repente, Graciela abriu um canal. De repente, Graciela está levando a mensagem e agora resolveu pregar. De repente, para as pessoas, mas não é do nada. O Senhor já estava me preparando há muito tempo. Lembra quando eu disse para vocês que quando o Senhor levou a minha mãe, e aquele foi o meu luto, o meu momento no qual eu fiquei
reservada, aquele momento eu fui buscando no Senhor respostas, porque eu queria entender por que Ele levou a minha mãe, por que Ele levou uma mulher que era uma profeta do Senhor nessa terra. E para mim era cedo, porque os pais, eles podem partir com 120 anos, sempre vai ser cedo na sua vida. Você nunca está preparado para isso. E eu comecei a buscar no Senhor, e o Senhor ali foi me preparando naquele lugar, no meu lugar secreto, no meu jardim secreto. E ali o Senhor foi me preparando, até que um dia o Senhor colocou pessoas para que eu também ensinasse aquilo que Ele estava me ensinando. E eu, como disse para vocês em outras mensagens, eu comecei o devocional na minha casa com uma pessoa. E aí eu fiz com uma pessoa, depois me mudei deste lugar, vim morar em outro lugar. E aí comecei um trabalho também, no qual eu fui convidada para participar de um devocional. Convidada ao acaso. Estávamos num lugar, num parquinho de crianças, e aquelas profissionais que estavam olhando outras crianças falaram: vamos fazer um devocional? A gente já faz, você quer participar? Eu falei: eu vou. E quando eu cheguei nesse devocional, eram 2 pessoas. Quando eu chego nesse devocional, elas não sabiam, elas se confundiram com o texto, uma leu um capítulo, a outra leu outro. E elas perguntaram: Graciela, o que você leu? Eu falei: eu li o que vocês falaram que ia apresentar hoje. Ela falou: então, já que você estudou, você vai apresentar. Eu falei: eu? Mas eu sou a convidada. Ela falou: mas você vai apresentar. E ali eu comecei a dar o estudo para 2 pessoas. E essas 2 pessoas passou a colocar em mim a responsabilidade de levar toda semana o estudo. Então eu fiquei responsável pelo devocional. Depois essas 2 pessoas vão embora, porque elas trabalhavam numa casa de pessoas que tiveram que se mudar também, foram cada um para um estado. E aí elas falaram: Graciela, a gente queria tanto manter esse devocional, porque a gente estava aprendendo, vamos fazer online? Eu falei: o online não, o online eu não consigo fazer o online. E fiquei resistindo, e fui resistindo. Com o tempo o Senhor me chamou, falou: é o online mesmo. E aí eu comecei com 2 pessoas fazendo o devocional online. Depois eu fiz um devocional na minha casa com 4 pessoas. Então eu tinha 2 online e 4 presencial. Olha que interessante. Nesse tempo o Senhor disse para eu gravar mensagens no canal. E eu disse: Senhor, não estou pronta, não é isso? Como assim? Uma coisa é você gravar num vídeo com 2 pessoas e outra em 4 dentro da sua casa. Mas o Senhor levantou uma pessoa lá do meu estado, Minas Gerais. E eu nunca vi essa pessoa pessoalmente. Ela é amiga da minha irmã mais velha. E ela me procura e fala: Graciela, Deus falou para você abrir um canal. Eu falei: mas Deus, espera aí, vamos conversar que não é assim. E ela falou: Deus falou que é sinal verde, é para você começar. E eu tinha falado para o Senhor os poréns. E ela falou: mas o Senhor manda eu te dar tal aparelho. E ela vem e manda de presente para mim este aparelho que hoje eu gravo as mensagens. E eu falei: não, mas vamos conversar. Ela falou: não, eu estou dando para você. Você é um presente, não para você. Olha que interessante o que ela disse. Eu não estou dando para a Graciela, estou dando para o seu ministério, o ministério que Deus está te dando. Isso é muito interessante, porque é isso que o Senhor estava me chamando. E vocês pensam que parou por aqui? Não. O Senhor levantou pessoas para me dar microfone, me dar a luz, pessoas para me dar iPad, como a minha família, minha irmã mais velha. O Senhor levantou pessoas para me dar os blazers no qual eu gravo as mensagens. Tudo isso foi patrocinado pelo Senhor. Tudo isso foi patrocinado pelo Senhor, porque quando Ele chama, quando Ele envia, Ele garante. Ele garante todos os recursos. A sua provisão da viagem está garantida por Deus. O que eu tenho para você hoje é comece. E o Senhor continua levantando pessoas, porque eu tenho a ajuda dos meus irmãos, eu tenho a ajuda do meu pai. O meu pai é aquele que me instrui. Eu disse a ele: pai, o meu pai é o meu Jetro, aquele que instruía Moisés.
Samuel instruía Saul. Então o Senhor coloca pessoas que vão te instruir no caminho. O Senhor levantou meu pai e tantas outras pessoas. E nesse caminho o Senhor foi colocando amigos. As pessoas começaram a compartilhar as mensagens, colocar no status das redes sociais. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Por quê? Porque o Senhor não me deixou desistir de obedecê-lo. Por isso que eu sempre falo que é importante você obedecer a Deus. Porque como você pode apresentar algo para Deus se você não quer realizar aquilo que Ele está pedindo para você? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Se ofereça para os planos de Deus e não pense que você pode até pensar, não sou capacitado, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito de Deus vai capacitar, porque a palavra do Senhor diz que Ele capacita aqueles que Ele chamam. E o Espírito de Deus habita em você. E se você olhar na Bíblia, todas essas pessoas foram capacitadas. Realmente Moisés tinha um currículo no qual ele não preenchia para ser um libertador. Moisés matou uma pessoa. Ele tinha cometido um homicídio e se tornou o libertador de Israel. Então é isso, nós temos que compreender que eu tenho que me dispor para viver os propósitos de Deus, mesmo que isso custe renunciar os meus, porque para cada sim que você dá a Deus, você renuncia a algo da sua vida. Eu tenho que renunciar em alguns momentos, estar com a minha família, porque eu preciso gravar a mensagem, porque eu priorizo o reino de Deus, mas eu não deixo a minha família de lado, porque ela também é o meu ministério. O meu ministério começa na minha família. Então eu digo assim, em algum momento eu venho aqui, gravo a mensagem, deixo eles lá assistindo uma TV, venho, gravo a mensagem. Então é isso. Quando você aceita o propósito de Deus na sua vida, você está aceitando o norte que Deus está te dando, porque quantas vezes eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual o significado da minha vida? Para que eu vim a este mundo? Qual o meu propósito? E agora o Senhor se revelou a mim. E há muito tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, logo quando eu perdi a minha mãe, o Senhor me deu um sonho no qual eu vi Jesus. Eu vi Jesus e o Senhor me revelou todo este ministério que hoje está aqui neste canal, porém eu não conseguia decifrar, eu não conseguia entender, mas ao longo do tempo o Senhor já estava me mostrando que este era o caminho. O Senhor me deu um sonho no qual eu estava no jardim com Jesus, com o próprio Jesus. E eu começava a cuidar de flores, começava a cuidar daquelas flores. E Jesus se apresentava para mim e ele me perguntava, o que você quer? E eu falava para ele, eu quero mais flores. E ele me dava. E depois vinha a palavra do céu, vinha a Bíblia e descia do céu para as minhas mãos. O Senhor estava dizendo que eu ia cuidar de pessoas através da palavra dele. Por isso você nunca vai ouvir uma mensagem no qual eu estou trazendo, enfatizando a minha vida aqui. Não, eu falo daquele que me enviou. Somente Jesus pode libertar a sua vida. Eu não posso nada. O máximo que eu posso fazer é te dar algumas palavras de encorajamento, mas isso não vai mudar a sua vida. O que de fato vai mudar é a palavra do Senhor, é Jesus. É Ele, o Verbo que se tornou carne, é Jesus Cristo que vai mudar a sua vida. Então é isso. Se você quer receber mais da parte do Senhor, porque este canal é um canal de Deus, por isso que eu falo um canal de bênçãos. É um canal no qual foi aberto para obedecer o ID do Senhor. E se você quer receber, deixar alimento diário, palavra que transforma, palavra que traz salvação, libertação. Sim, por isso que eu falo libertação em todas as áreas. Às vezes em uma área da sua vida você está solto, na vida sentimental, conjugal, mas a sua vida financeira está preso. Por isso que eu falo, ela traz a liberdade. Você é um homem e uma mulher livre no Senhor, livre da escravidão do mundo, das coisas do mundo e livre em Cristo. Ele foi para a cruz para conquistar a tua liberdade. E agora você se torna filho e servo do Senhor. Faz uma troca. Escolha Jesus para ser o Senhor
da sua vida, assim como eu fiz. Então é isto. Este canal existe para levar a palavra do Senhor aos corações quebrantados, para te ensinar como decifrar a voz do mundo, a voz do inimigo, a sua voz e a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus para se mover, porque eu só me movi porque eu tinha certeza que era Deus falando. Então, comigo, o que aconteceu? O Senhor disse, quando eu fazia esse devocional em casa, o Senhor disse para mim, chegou a hora de multiplicar. Sim, porque eu sempre falo isso, a parábola dos talentos. O Senhor deu talento para um, para outro, e ele disse àquele mau servo que não multiplicou. O Senhor disse para mim, chegou a hora, você precisa multiplicar. Então eu tinha 4 presenciais, 4 pessoas, 2 online, e hoje tem quantas pessoas que assistem? Hoje, quando eu abro mensagens, às vezes tem 30, tem 40, tem 50 pessoas. Então eu estou obedecendo ao Senhor, estou multiplicando, a mensagem está sendo espalhada, e amém, que assim seja. E este canal vai durar até quando o Senhor quiser, porque se o Senhor falar para mim amanhã, Graciela, eu quero que você termine com este canal, assim eu vou fazer. Eu estou aqui cumprindo a vontade do Pai. Jesus disse, eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E eu digo mesmo para você, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Se o Senhor disser, eu quero que você feche esse canal, termine, não quero mais que você leve a mensagem desta forma. Eu digo a você desta forma, porque o Senhor não quer que a gente pare de levar a mensagem. E assim eu farei. Então esse canal existe para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. E por que eu coloquei Graciela Meirelles? Eu quero justificar também este nome, porque foi algo que eu disse ao Senhor. O meu sobrenome, ele carrega a história da minha mãe, ele carrega a história do meu pai, e carrega a história do meu esposo. Eu tenho um sobrenome dos 3, do meu pai, da minha mãe e do meu esposo, e no qual eu transferi para os meus filhos. É isso que eu queria que eles carregassem também. Mas uma vez eu disse ao Senhor, Senhor, a minha mãe foi uma grande mulher do Senhor nessa terra, uma profeta, assim como meu pai também é. Assim como meu pai é. Mas deixa que eu honre o nome da minha mãe. Eu quero honrar a memória dela. Eu quero que as pessoas, porque ela não teve a oportunidade de me ver pregar, mas as pessoas vão ver. E aí o Senhor colocou no meu coração de pôr este nome neste canal de Graciela Meirelles, por isso, trazendo a honra à minha mãe. Não quero aqui dizer assim que o meu pai não é importante, o meu pai é, ele sabe disso, meu marido é. Mas o Meirelles, ele vem da minha mãe, no qual eu queria honrá-la como profeta, porque Josué honrou Moisés, Eliseu honrou Elias. Então é isso. E Davi honrou Samuel, Davi honrava, Davi respeitava a unção que Samuel carregava, no qual depois Saul não respeitou. E é sobre isso que eu quero finalizar, porque aquilo que você não reconhece, você perde. A lei do reconhecimento, ela existe. Aquilo que você não reconhece, você perde. E eu quero reconhecer todas as pessoas que me ajudaram neste canal, inclusive você. Você que curte, você que comenta, você que se inscreve, compartilha, você está ajudando este canal. E eu quero como reconhecimento, porque aquele ladrão reconheceu Jesus na cruz do Calvário e ele alcançou a salvação. Saul não reconheceu Samuel e perdeu seu trono. Então reconheça as pessoas que te ajudaram, mesmo que hoje ela não esteja no caminho com você, mas de uma certa forma elas te ajudaram lá no início. Reconheça essas pessoas. E eu quero reconhecer a todos que me ajudaram. Essa mensagem é para vocês e a oração que eu faço é para todos vocês hoje. Amém? Eu quero orar para você que tem ajudado este canal a crescer, você que me ajudou no início. Talvez hoje você não consiga acompanhar por causa das suas obrigações, seus afazeres, mas esta oração é para você também, para todos vocês.
Amém? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai, pela este canal que é um canal de bênçãos, porque a minha visão era limitada quando eu não queria aceitar o propósito do Senhor, mas o Senhor sabia por que estava me chamando. O Senhor não me chamou não porque eu sou mais capacitada, não porque eu sou a maior, a melhor. Não, Senhor, o Senhor me chamou porque o Senhor ouviu graças em mim. Eu encontrei graças aos teus olhos, assim como Moisés, como Gideão, Senhor, como Saul, como Davi, como Samuel. Todas essas pessoas encontraram graça aos teus olhos. E eu não sei porquê, mas o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e me chamou. Obrigada, Pai, obrigada, muito obrigada. E eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem me ensinado neste caminho que o Senhor levanta pessoas com o mesmo propósito de propagar a Tua palavra, para realizar aquilo que o Senhor quer. Senhor, eu apresento todas essas pessoas que, assim como ajudaram a Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém, pessoas me ajudaram a construir este canal, a construir, Pai, algo do nada, Senhor. O Senhor levanta pessoas. Muito obrigada, eu quero te agradecer e quero que o Senhor dê uma bênção em especial a cada pessoa que ajudou este canal a crescer e tem ajudado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, há algo que parece impossível para eles, mas não é para o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, de Gideão, o Deus de Samuel, o Deus de Davi. Não é impossível para ti, Senhor. Todas essas pessoas, Pai, que foram bênçãos neste canal, abençoe elas grandemente, poderosamente, ricamente, todos os dias da vida delas. Inclusive a família, que a família delas seja alcançada pelo bem que elas têm feito a este canal. Em nome de Jesus Cristo, a cada lar que essa mensagem chegue, meu Pai, haja transformação, cura, libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, para louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. E pessoas que acham incapazes de realizar aquilo que o Senhor tem para a vida delas, em nome de Jesus, que no coração delas agora gerem temor em fazer o teu propósito, em fazer, Senhor, aqui os teus planos na vida dela, que elas se ofereçam de fato e venham realizar, venham começar, venham dar partida, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor na vida delas é que vai fazer todas as coisas. O Senhor vai enviar recursos, o Senhor vai enviar pessoas, o Senhor vai enviar, Senhor, tudo que precisa para começar esta obra. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Abençoe cada um poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então é isto. Este canal existe para anunciar aquele que me enviou, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Então é isso, que Deus abençoe ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém!